por um mundo mais alegre, no qual atividades esportivas como o futebol seja apenas uma arena de beleza e estímulo ao fazer e o viver bem e nunca um palco de pancadaria, está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. O futebol faz coisas incríveis. O saudoso jornalista Armando Nogueira, ao falar do estádio do Maracanã lotado e com uma torcida ruidosa, falando coisas obscenas, dizia: a cena assusta, mas não ofende, pois o coral do futebol conseguiu o milagre de purificar até os sons de um palavrão. É mais ou menos isso que acontece quando se pensa em futebol. As coisas mudam de contexto. O que poderia ser facilmente condenável vira regra do jogo. O futebol transcende o esporte. Futebol é uma paixão que leva muita gente a consagrar várias horas do dia para o debate sobre nomes, táticas e tabelas. Há uma indústria por trás do futebol, nós sabemos. Há também a possibilidade de se pensar nele com a literatura, com a poesia e até com a espiritualidade. O futebol nosso de cada dia virou alimento. Para conversar conosco sobre o significado do futebol em nossa cultura, convidamos o escritor e jornalista Eduardo Lamas. Ele é autor do livro Contos da Bola. O carioca Eduardo Lamas é um dos escritores mais talentosos da sua geração. Ele tem trânsito em diversos estilos e texturas. Ele também é jornalista, atuou em vários veículos entre 1988 e 2013. Entre eles, esses veículos, ele atuou no Jornal dos Esportes, no site pelé.net, no Jornal do Brasil e no Globo Esporte. Como empresário, ele também já atuou em vários projetos. Ele é autor de vários livros e esses livros estão disponíveis em plataformas digitais. Eduardo Lamas, é um prazer receber você aqui no programa Parlatório. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Iniciamos com o nosso assunto principal, o futebol. Você acha que esse esporte, apesar de ter nascido em outras bandas, tem marcas da cultura brasileira? Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite. É um prazer imenso estar aqui, participando desse programa, para falar de futebol e literatura, né? Claro, a cultura brasileira botou a sua marca registrada no futebol mundial, né? Desde o início, principalmente quando os negros puderam participar do futebol, né? Foi permitida a participação dos negros no futebol, que a ginga, né, a dança, a arte, o bailado brasileiro, né, de jogar, a forma diferente de jogar do brasileiro foi ganhando repercussão mundial desde da década de 20, com a excursão, a famosa excursão do Paulistano, clube de São Paulo, no qual jogava o grande Friedenreich, né? Uma excursão na década de 20 à Europa. Os franceses chamaram aquele time de os reis do futebol. Foi assim, eu acho que foi o primeiro, depois da conquista, né, do sul-americano, da seleção brasileira em 1919, foi o primeiro título da seleção, mas ainda em âmbito continental, né? Foi quando o Brasil foi jogar, quando esse time brasileiro foi jogar no exterior, na Europa, né, saiu daqui do continente sul-americano, que começou a ser reconhecido como um futebol de primeira linha, né? E essa marca está até hoje, né? Infelizmente, temos hoje menos craques, estamos produzindo menos craques do que produzíamos antes, ainda estamos produzindo grandes jogadores, mas em menor número, né? Eu acho, na minha opinião, que a falta de
de campos, né, de pelada, e de jogo na rua mesmo, né, como eu, na minha geração, o pessoal da minha geração jogou muito futebol na rua, havia menos campos disponíveis, né, para se jogar, e a gente improvisava muito, né, o sonho de jogar futebol, de ser um jogador de futebol, ele era, assim, muito distante para a garotada. Muita gente sonhou em jogar, alguns que eu conheci até conseguiram chegar perto. Então, a marca brasileira, né, a cultura brasileira do gingado, né, que vem lá da capoeira, né, que é aquela coisa do negro enganar o senhor, né, fingindo que é dança, o que era uma preparação para a luta, enfim, a nossa história está muito marcada, muito dentro do futebol. Na apresentação do seu livro Contos da Bola, você revela que tudo começa com sua prática de futebol, no que se chamava antigamente de categoria dente de leite. Como é que foi isso? Na verdade, a dente de leite, o que me refiro é a bola, né? A bola antiga, até citei agora na resposta anterior, né? A bola de borracha, que ela não pegava efeito, ela pegava defeito. Você chutava, ela saía sem direção nenhuma, né? Era mais fácil você tentar fazer o gol mais de perto, com um toque curto, né? Porque, na verdade, o meu sonho, né, de ser jogador de futebol, né, ou o sonho de jogar futebol, a vontade de jogar futebol, ela estava presente desde que eu era muito, muito garoto, né? E eu lembro que meu pai me deu um livro, eu devia ter uns 7, 8 anos, um livro do Pelé, ensinando os fundamentos, né, do futebol. Quer dizer, até na parte prática, eu procurava aprender, né? E, quer dizer, isso que eu estou falando de mim, mas eu estou falando de uma geração, tá? Porque no bairro que eu morava, lá no Grajaú, por exemplo, na época de férias, cada esquina tinha uma pelada, né? A gente jogava, inclusive, não tinha espaço, a gente jogava na ladeira. Era difícil jogar no time de baixo, né? Ficava complicado, mas ele equilibrava, né? Um tempo jogava no time de baixo, no outro tempo jogava em cima. Parece também que o livro traz muito da sua experiência na prática da crônica esportiva. Eu cheguei a fazer parte de uma equipe de esportes que cobriu a Copa de 94, quando o Brasil tornou-se tetracampeão. Eu achei que a crônica esportiva é uma verdadeira escola de comunicação. Como é que tem sido a sua atuação nessa área? Essa afirmação de que a área esportiva é uma grande escola de jornalismo, isso é uma afirmação perfeitamente correta. Eu posso falar por mim, porque eu comecei... Primeiro que eu fiz jornalismo por causa do esporte, né? Foi a minha motivação maior, e eu tive a oportunidade de começar na crônica esportiva em 1990, 2 anos após a minha formatura, no Jornal dos Esportes, o extinto Jornal dos Esportes, o famoso Cor-de-Rosa, né? E lá eu aprendi muita gente fantástica, com quem eu mantenho contato, inclusive, e não vou ficar aqui citando nomes para não cometer injustiça, vou citar apenas 2 nomes, porque eles são pessoas conhecidas por terem trabalhado em televisão, trabalharem em televisão e serem conhecidos nacionalmente. Um é o Mauro César Pereira, né, comentarista, que foi da ESPN, que foi meu editor lá, um dos meus editores lá no Jornal dos Esportes, na primeira vez que eu trabalhei lá, e o Sérgio de Bocage, que era chefe de reportagem e apresentador do programa à noite de domingo, né, nas noites de domingo, já há muitos anos. Ele apresenta, inclusive eu tive a oportunidade de participar uma vez lá do programa com por sorte, com outro ex-companheiro lá do Jornal dos Esportes, o Silvio Barsetti, um grande repórter também, que trabalha. Então, essa afirmação ela é perfeita. Atualmente, eu aqui em Santa Catarina, quando eu vim para cá em 2019, fui convidado pelo Sérgio Pugliese
para fazer entrevistas com ex-jogadores de futebol que residem ou residiram aqui em Santa Catarina. Há uma crítica que se faz ao mundo do futebol como se ele reduzisse ao fato de que meia dúzia de poucos bilionários fazem pouco para bilhões de torcedores pobres. Você acha que o futebol põe para escanteio a crítica social? Olha, de certa forma põe sim. Mas, na verdade, os pobres, né, vivem aquele sonho que eu falei lá no início, né? E aí não é só o sonho de ser jogador, é o sonho de ter uma conquista. O clube dele, o clube do coração dele, ganhar um título, é como se fosse uma vitória dele. Num país nosso, tão carente como o nosso, né, uma sociedade tão desigual, com tantos problemas econômicos, né, tantos problemas sociais, com tantos problemas seríssimos na área de educação, né, que não se fala tanto, mas não se corrige nunca, né, não se começa nunca a corrigir esse problema. É uma forma de desafogo, né, para o torcedor. O problema é que isso tem gerado, caminhando aí, acho que o futebol é sempre um microcosmo do que está acontecendo no mundo, né? Isso não vale só para o Brasil, vale para qualquer país. A violência, né? A violência, infelizmente, hoje, de umas 2 décadas para cá, aumentou muito, né, entre os torcedores. Tem muita gente que não é nem torcedor. Na verdade, vai ao estádio para brigar. Às vezes nem vai ao estádio, briga fora, né, antes das partidas. E isso realmente é um reflexo. É um reflexo, infelizmente, é um reflexo do que vem ocorrendo na nossa sociedade. Agora, há uma responsabilidade grande da mídia, né, do jornalismo, com relação a isso, porque, principalmente nos últimos anos, essa história do especialista, né, os comentaristas especialistas, cada vez que eu não chamaria assim, mas se o Nelson Rodrigues fosse vivo, ele chamaria dos idiotas da objetividade, né? Eu prefiro mais os jornalistas, os comentaristas que abrangem uma forma maior de visão do jogo, do jogador e dos clubes, né? Que tem uma visão mais ampla disso. E que aí eu volto lá atrás também a questão do jogo por jogar, simplesmente por jogar, por brincar, né? A questão lúdica do futebol, como qualquer outro esporte, o basquete, o vôlei, o atletismo, né? Que deveria ser assim, começar assim para as crianças. E o seu lado escritor, Eduardo? Gostaríamos de saber da sua estima pelo conto. Como você faz para lidar com uma narrativa tão concisa e com poucos personagens? É curioso porque, na verdade, o conto normalmente ele abrange poucos personagens. E eu escrevo contos sobre os mais diversos temas, não tenho só contos sobre futebol, mas no futebol especificamente eu consegui, em textos, né, mais curtos, né, em narrativas mais curtas, inserir uma quantidade bem grande de personagens. É curioso, porque, assim, por exemplo, tem o conto Tino e o Árbitro Honesto, eu faço durante os trechos dos contos uma narrativa dos jogos, né? Do jogo final ali, do jogo. O ápice do conto são finais de campeonatos amadores que eu criei da minha cabeça, que eu inventei, que não existiram, enfim. Mas, assim, eu gosto muito de escrever contos, até eu tenho mais dificuldades para escrever romance. Eu tenho um romance publicado, Negro Crepúsculo, com poesias, na abertura dos capítulos, mas eu tenho mais facilidade de escrever esses contos mais concisos, né? Esses textos mais concisos, que são os contos. Você também já publicou poesias. A gente quer saber como é que é a sua lida com a poesia. Olha, para mim, eu botei isso no meu primeiro livro, o Pra Fora do Coração, poesia é transbordamento, para mim. Tá? Eu aprendi com o passar do tempo, eu escrevo poesias
muito mais influenciado pela música popular brasileira do que propriamente por poesia mesmo de livros, embora eu tenha muita admiração por Cecília Meirelles, Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, Rimbaud, enfim, vários poetas conhecidos, nacionais e internacionais, mas a minha influência primeira foi a música popular brasileira, né? E foi através dela que eu comecei a me expressar, ainda adolescente, né? Uma fase da vida em que a gente vai descobrindo uma série de coisas relacionadas à vida e você entra em conflito a cada segundo, né? Internamente. E você escrever é uma forma de você transbordar, né, aquilo que está dentro de você. Então eu fui aprendendo com o tempo a dar tempo para a poesia nascer. E eu só escrevo hoje poesia, e às vezes até textos mais longos, narrativa em prosa, né, quando vem esse transbordamento. Pode ser um olhar para algo que me encante do nada, né? Acho que Ferreira Goulart, o Drummond, não me recordo bem, uma vez falou que a queda de uma folha, de uma árvore, já pode ser o nascimento de uma poesia. Precisamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco voltamos para essa interessante conversa que estamos tendo com o escritor e jornalista Eduardo Lamas. Até já! E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. O programa Falatório está de volta para continuarmos a conversar sobre futebol e cultura com o escritor e jornalista Eduardo Lamas. Publicar um livro também não é fácil, mesmo se tratando de um tema tão popular como é o futebol. Nós vimos que você fez uma vaquinha para ajudar na publicação. Conta pra gente como foi essa experiência na sua vida de autor. Olha, a vaquinha, né, o crowdfunding, né, essas palavras em inglês misturadas aí, daqui a pouco a gente não vai saber mais se a gente fala português ou se fala inglês. Ela foi sugerida, na verdade, pela editora, a Cartola, e eu aceitei, achei bacana, porque, assim, na verdade, o Contos da Bola, ele já tinha sido lançado em 2018 por uma outra editora, só que só na versão digital, não foi lançado na versão física, né? E eu sempre achei que esse livro, ele era eminentemente um livro para ser lançado em papel. E aí, tudo bem, eu entrei em acordo com a antiga editora, a gente rescindiu o contrato, mas eu continuei buscando e consegui a Cartola, e a Cartola sugeriu que fosse feita essa vaquinha, né? E eu aceitei o desafio, e a gente conseguiu, né, o valor que precisava para lançar o livro, e ele me trouxe, foi lançado no ano passado, ele já me abriu muitas portas para mim. Por intermédio dele, eu dei entrevista para a França, né, para a Rádio França Internacional, e para o L'Équipe, para falar de Neymar. Quer dizer, então, são coisas assim que a gente não faz a menor ideia de que possa acontecer, né? Então, foi uma experiência bem bacana.
Voltemos ao futebol. O que é que você acha do pensamento de que essa paixão brasileira pelo esporte funciona meio como um anestésico e por isso se parece com aquela máxima que dizia que para enganar um povo basta dar pão e circo? É aquilo que a gente falou aí numa pergunta anterior, né? Da questão da carência, né? De boa parte do nosso povo, da forma de se identificar, né, com jogadores, com clubes, principalmente, né, com clubes, e da vitória, né, ser a vitória do meu clube é a minha vitória. Né? Isso, infelizmente, é muito utilizado por uma boa parte dos políticos, isso historicamente é comprovado, né? A gente pode, inclusive, eu falo um pouco sobre isso no conto que abre o livro, né, O Torcedor de Videotape, na questão da década da Copa de 70, né, como foi utilizado politicamente aquela vitória com um time maravilhoso que a gente conseguiu montar na época, né? Então, isso é muito... Isso é a realidade do Brasil, né? Isso foi muito utilizado durante a Guerra Fria entre os países do bloco capitalista e do bloco comunista, né, como uma forma era uma forma de Guerra Fria também, né, a conquista das medalhas nas Olimpíadas. Né? Cuba foi uma potência olímpica, um paizinho mínimo, né, e que fez surgir uma quantidade absurda de grandes atletas. A Alemanha Oriental, aí, comprovadamente, já com o passar do tempo, por meio do doping, né, principalmente na natação, conquistou muitas medalhas, e aí isso ia divulgando o comunismo, né, as ditaduras de esquerda. Né. Agora, recentemente, né, em 2014, nós levamos uma lavada de 7-1 da Alemanha, dentro de casa, numa semifinal, depois nós levamos mais 3 da Holanda na decisão do terceiro lugar, e ficou por isso mesmo, não mudou nada. Né. Então, são momentos, né, são sociedades completamente diferentes. Então, hoje, eu acho que essa influência política no futebol, ela é mais sutil, entendeu? Ela é mais sutil, ela é diferente do que era anteriormente. A seleção brasileira mesmo hoje, ela não emociona mais tanto, porque os jogadores são quase todos de fora, muitos deles nem passaram por clubes daqui. Né? Então, a identificação do torcedor com a seleção hoje não é tão forte como era anteriormente. Hoje não se dá mais para dizer que é a pátria de chuteiros. Eu acho que isso é uma coisa que ficou datada, é uma coisa fantástica, genial do Nelson, mas é uma coisa de um momento da história da nossa sociedade. Hoje não cabe mais. Eu penso assim. Pode ser que discordem, mas eu acho que é isso. O futebol atual está muito mais acessível por causa das mídias digitais. Mas você não acha que a ausência de grandes públicos nos estádios empobrece a beleza dessa celebração? Como é que você acompanhou o futebol durante a pandemia? Olha, eu fiquei muito chateado com a forma como o meu time, meu clube, né, o Flamengo, forçou a volta do futebol no momento em que ainda não era para se voltar à prática do futebol profissional. Era um risco muito grande, inclusive com jogos no Maracanã, com o hospital de campanha ali do lado. Né? Eu já estava aqui em Florianópolis, né? E eu fiquei sem assistir nenhum jogo de futebol até de junho. Né? O futebol ficou parado ali de março até junho, se não me engano, voltou em junho de 2020, e eu não assisti nenhum jogo durante esse período, e voltei assistir depois. Eu achei que aí já era um momento que poderia ser, já havia mais segurança, enfim. Agora, obviamente, que o jogo sem o torcedor não tem a menor graça. Né? Não tem a menor graça. Eu fui a jogos no Maracanã, na época, eu cheguei a jogos que não tinha... Imagina, o Maracanã, hoje ele é bem menor do que ele era. Né?
O Maracanã, eu fui a Maracanã em decisões com 161 mil pagantes. Flamengo e Vasco, a decisão de 81. Só que tinha muito mais. Tinha muito mais. A marquise do Maracanã estava lotada. Tinha gente em cima da marquise. Aquele dia, a quantidade de gente que invadiu o estádio foi muito grande. Deve ter dado umas 200 mil fácil. E, quer dizer, a presença do torcedor, ela é fundamental. Eduardo, nós sempre encerramos nossas conversas aqui trazendo uma citação e pedindo um comentário dos nossos convidados. Para você, trouxemos uma palavra do Papa Francisco. Foi quando ele se encontrou com pessoas e falou sobre o esporte num evento produzido pelo jornal italiano Gazzetta dello Sport, e isso tudo aconteceu em maio de 2019. Ele disse, abre aspas, muitos definem o futebol como o esporte mais belo do mundo. Eu penso do mesmo jeito. Mas, por favor, protejam o amadorismo, que a beleza do futebol não termine no dou para que des dos negócios financeiros. Não se esqueçam de onde vocês começaram, aquele campo na periferia, aquele pequeno clube. Fecha aspas. O Papa foi, mais uma vez, muito feliz nessa afirmação dele, né? Ele que é um grande torcedor do São Lourenço de Almagro, time, aliás, clube, aliás, que revelou o meu primeiro ídolo, Narciso Doval, que jogou no Flamengo, né? Veio do São Lourenço para o Flamengo no finalzinho da década de 60, depois ele voltou para lá e quando eu comecei a torcer para o futebol, para mim, ele era o ídolo em 73, 74, para mim, antes do Zico até. E fiquei muito triste quando ele foi para o Fluminense, em 75. 75 ou 76, não lembro bem. Acho que foi 76 que ele foi para o Fluminense. E eu acho que essa declaração do Papa Francisco resume um pouco o papo que a gente teve aqui, né? Ele fala exatamente aquilo que eu defendi aqui, eu acho que durante a entrevista toda. Né? O jogador se lembrar daquilo do sonho dele de ser jogador. Né? Uma coisa que eu estava lembrando outro dia, numa live também que eu participei, é que hoje o jogador de futebol profissional, primeiro o futebol virou um grande negócio, né? Inclusive com questões de lavagem de dinheiro, enfim, não vamos entrar nesses detalhes. Mas eu estava lembrando, assim, hoje o jogador de futebol, ele parece que ele vai para o treino, para o clube, para bater ponto. Ele vai, termina o horário, bate o ponto e vai embora para casa. E aí eu fiquei lembrando, obviamente que não... Eu estou falando, deve haver exceções, mas eu não vejo na imprensa nada com relação a isso já há muitos anos mesmo. E lembro de histórias já contadas, e reportagens feitas na época, Zico, Roberto Dinamite e muitos outros. Eu lembro bem desses porque eu li muito sobre isso, que eles ficavam depois do treino batendo falta, botavam aquela barreira fixa, né, que tinha nos clubes. O Zico ficava treinando, acertar uma camisa que ele pendurava no travessão. Né? Acredito que muitos outros jogadores faziam isso, Ailton Lira, Pita, né? Outros jogadores de outras regiões do país. Nelinho, o próprio Nelinho devia fazer muito isso, de não se restringir ao horário do treino. Né? Eduardo Lamas, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Um abraço também para você que acompanhou o programa de hoje. Obrigado e até a próxima!